Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Capital Empreendedor aqui na TV Capital, canal 9.1. Dizer para você que você é muito bem-vindo aqui no programa de hoje, pois nós vamos falar de um assunto muito bacana que resolve vários problemas e eu tenho certeza que você que é papai e mamãe vai gostar bastante. E hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio a proprietária do Ninho de Vó, a escola que atende crianças, e hoje o bate-papo vai ser super bacana, porque a gente recebe aqui a Juliana. Seja muito bem-vinda, Juliana. Olá, obrigada pela oportunidade, uma alegria estar aqui. E eu tenho certeza que hoje a conversa vai ser muito bacana, Juliana, porque nós temos muitos papais e mamães que nos assistem e eu tenho certeza que você vai trazer à luz sobre o modelo de negócio de vocês, o que o Ninho de Vó tem a oferecer, porque eu tenho certeza que é um assunto muito bacana, porque hoje em dia todo mundo vive uma vida muito corrida. Sim, E sim. para quem tem filhos, existe uma necessidade muito grande de ter um lugar onde as pessoas possam confiar, de deixar o seu filho, não é mesmo? Claro, claro. Bem, eu sou Juliana, brinquei até, né, ia dizer 39 anos, não, esse mês completo 40 anos, então Olha tenho aí. 40 anos. Sou de Cáceres, Mato Grosso. Cheguei em Cuiabá já há bastante tempo, em 2013. Aqui conheci o meu esposo, o Eduardo, e com ele, né, nossa família aí com 2 filhos, Luiz Antônio e a Júlia. Eu vim para Cuiabá transferida, né, a minha atividade anterior, antes de ter o Ninho de Vó, eu era bancária, né, fui bancária por 15 anos, então eu vim para Cuiabá transferida pelo banco e a maternidade foi a minha virada de chave. Eu posso dizer que, assim, antes dos filhos, eu sempre digo, né? Antes dos filhos eu estava ensaiando na vida. Eu estreiei, de fato, quando eles nasceram. Olha aí. Então, assim, a maternidade foi com certeza a experiência mais transformadora que eu já vivenciei na minha vida. E antes, Juliana, alguém da sua família ou seu esposo já trabalhava com empreendedorismo, alguma coisa nesse sentido? Não, não. Normalmente, a minha família é de servidor público, meu pai militar. A minha mãe era professora, inclusive foi quem me alfabetizou. Meu esposo, servidor público, né? E assim, mas eu digo que às vezes a gente fala de empreender, abrir um negócio, mas eu sempre fui empreendedora, mesmo estando dentro de uma empresa, né? E, inclusive, foi essa diferença, né, em como eu conduzia o trabalho antes da maternidade e depois, que foi digamos ali, um start para pensar, né, na possibilidade de reescrever a minha vida profissional. Antes da chegada dos filhos, né, a entrega, a produtividade, a disponibilidade era uma. Com a chegada deles, teve um impacto, com certeza, na minha vida profissional, né? Nesses primeiros anos de vida, né? Você que é mãe sabe do que eu estou falando. As idas, né, periódicas ao pediatra, as vacinas. A rotina toda a muda. rotina muda totalmente, né? Então, assim, mesmo querendo muito manter o mesmo nível de entrega, né, no banco, já não era assim, possível. E eu tive 2 gestações muito próximas uma da outra, né? No aniversarinho de 1 ano do meu filho, eu já estava grávida da minha segunda filha. Queria continuar mais, mas... Então, assim, eu tinha 2 bebês. Eu era mãe praticamente de gêmeos. E aí, teve reflexo na condução ali. Então, foi quando eu comecei a pensar na possibilidade de alguma outra coisa. Considerei, inclusive, a possibilidade de outros concursos, cheguei a estudar, mas vi que não era esse o caminho. Em 2019, eu fiz um curso no Sebrae, Trilha Começar Bem. Inclusive, eu tenho amigos da época. E lá eu fui, assim, para pensar na possibilidade de empreender, mas não tinha nada em mente, assim. E a gente pensando ali nas possibilidades de negócio, pensei em ter uma usina de reciclagem, que eu acho que é uma coisa bem legal, uma preocupação, né, minha com o ambiente. E aí pensei também num negócio que pudesse ser uma rede de apoio para as famílias. Porque naquele momento eu estava vivenciando a maternidade, né? E a maternidade tem várias
facetas, né? O reflexo disso no trabalho é uma questão. Cansaço, né? Porque a maternidade, como eu falei, é transformadora, muito, né? É maravilhosa, mas a gente não pode romantizá-la, né? Então, eu comecei ali a pensar a partir de uma necessidade que eu tinha, porque com os 2 filhos, minha mãe morando em Cáceres ainda, minha sogra tem uma vida profissional ativa, então é uma avó que me ajuda, faz muita coisa, mas tem a vida dela, né? Então era eu e meu esposo com 2 bebês, então a gente sentia falta às vezes de poder ir a um restaurante, a um evento, e aí eu comecei a pensar, poxa, se tivesse um lugar que funcionasse mais ou menos como uma escola e que atendesse em horários alternativos, sábado, domingo, à noite, e levei essa ideia naquela semana ali de treinamento desse curso do Sebrae. E você chegou a fazer uma pesquisa de mercado, alguma coisa nesse sentido? Sim, mas isso foi um pouquinho mais adiante. Então, quando surgiu ali a sementinha do que é hoje o Ninho de Vó, na verdade, o primeiro nome que eu pensei foi Casa de Vó. Porque eu pensava, né? Vai funcionar como uma casa de vó. Casa de vó, a gente fala assim, vou aí deixar, fica tarde, sábado ou domingo, né? Então, eu pensei em casa de vó. E aí, eu comecei a realmente levar adiante esse plano, projeto, esse sonho, né? Esse projeto. E aí, uma das primeiras coisas que eu fiz foi pesquisar a disponibilidade do nome, né? Porque a gente... eu busquei sempre fazer as coisas da maneira mais correta possível. E patentear a sua marca é uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer, né? E aí, quando eu fui pesquisar por Casa de Vó, já existe, inclusive, em Goiânia, uma escola que se chama Casa de Vó. E a história deles é muito parecida, assim, sabe? Com a do Ninho, né? E aí eu falei, bom, não pode ser Casa de Vó. E aí, numa conversa com meu esposo, ele falou, por que não Ninho? Ninho de vó. Eu falei, nossa, ninho é ótimo. E o passarinho, assim, é sempre uma imagem que sempre me agradou. Eu falei, perfeito, ninho de vó. E verificamos, né? E o nome acalenta também, né? Sim, muito acolhedor. E aí a gente pesquisou no INPE, né? Que é o órgão que faz o registro das marcas. Estava disponível, não existia, então a gente mergulhou nisso. E aí, respondendo ao que você perguntou, sim, a gente fez pesquisa de mercado e a adesão foi, assim, o resultado foi muito bom, né? As famílias, quando perguntadas, né, ali, se tivesse um lugar confiável, com uma estrutura bacana, de câmeras, com equipe preparada, com pedagogas, recreadoras, equipe com treinamento de primeiros socorros, que funcionasse sábado, domingo, à noite. Você gostaria que existisse um lugar assim para deixar os seus filhos enquanto você está realizando alguma outra atividade? E, assim, todo mundo, né, adorava a ideia. E Juliana, quando você precisou desse local, antes de abrir a empresa e tudo mais, você encontrou, teve dificuldade? Não. Esse modelo de negócio era bastante inovador aqui em Cuiabá. No Brasil, né, e aí a gente ali estudando o projeto, aí eu fui, né, verificar se isso existia aqui em Cuiabá ou em qualquer parte do país. Até para ter uma referência. Exatamente. Né? E no Brasil existem 2 players que funcionam dessa forma. Um hotel que se chama Coruja, Hotel Coruja, que é lá em Fortaleza, e um outro no Espírito Santo. Esse do Espírito Santo, eles levam ali a bandeira do pioneirismo. Eles, né, nas coisas deles, eles dizem, nós somos o primeiro hotel infantil do Brasil. Tem esse em Fortaleza. E aí, eu queria funcionar. Tem um outro também, Belo Horizonte. Mas, assim, pouquíssimos. Dá para contar nos dedos de uma mão. Sim. Os players que funcionavam nesse formato no Brasil. Então, era muito inovador aqui para Cuiabá, né? E o Éder Cipriano, que foi quem fez a nossa
pesquisa? A nossa pesquisa de mercado, sempre que eu conversava com ele, aí eu falava, não, porque os meus clientes, eles serão esporádicos. Um dia tem um casamento, aí deixa para um pernoite, né, a criança. Vai ter um dia que vai ter um evento à tarde, um almoço que não dá para levar os filhos, os pais querem ir sozinhos, então eles vão ser clientes, assim, esporádicos. E aí ele me falou algo que no momento não fez sentido nenhum, mas depois eu ouvia ele falando aquilo para mim. Ele falava, olha, todo negócio precisa de recorrência, né? Sem recorrência, é muito difícil que o negócio se sustente. Então, na hora que ele falou, eu estava ali extremamente empolgada. Ai, que bobeira, recorrência, mexendo, né? Com a paixão. Tava muito apaixonada, então... Aí, ok. E aí, a gente, paralelamente à pesquisa de mercado, nós também tínhamos uma agência de branding, que é a Carola Curvo, né, a Ana Cruz, que desenvolveu, né, a nossa identidade visual, posicionamento de marca. E quando, né, nas reuniões que nós realizamos até, né, finalizar tudo isso, ela me falava assim, Juliana, a sua ideia de negócio é maravilhosa, muito boa, mas existe uma coisa, que é o tabu da maternidade. Por mais bacana que seja pensar na possibilidade de você deixar o filho, dar uma relaxada e passear e tudo, mas a sociedade cobra muito. Mas como é que essa mãe está deixando o filho ali para ir num evento, por exemplo, para ir para um show ou para ir para Chapada, passar um domingo sem o filho? E da mesma forma que o Éder, eu falava, que tabu, acho que não, né? E depois eu pude, né, já com o negócio rodando, constatar, de fato, essas coisas que eles desafios, né? Esses desafios, e que aquilo era uma realidade. Sim. De alguém que tinha experiência, né? Porque a gente, quando está começando um projeto, quando está empreendendo, a gente tem muita paixão e ela é extremamente necessária, né? E aí, a gente se depara com outras pessoas que já têm uma caminhada e elas vão compartilhar coisas que a experiência delas mostrou. E que, às vezes, no momento ali de paixão, não vão fazer tanto sentido. Mas lá na frente, você se lembra. Era disso que eles estavam falando. Então, do Éder, quando eu chegava ali, né, ao final de mais um mês, uma folha de pagamento, porque na atividade que a gente realiza, a prestação de serviço, né, a folha de pagamento é o grande impacto no faturamento, é a folha. E aí eu me lembrava dele, a recorrência é algo necessário, né? E depois, trabalhando, já atendendo a questão do tabu, né? Eu tinha, por exemplo, mães que não eram casadas, né? Uma maternidade solo, digamos assim. E às vezes iam deixar os filhos. Tinha uma cliente que sempre ficava conosco aos sábados. E a mãe, sempre não, eventualmente a mãe deixava. E eu me recordo dela falando, olha, vai ser o meu pai que vai vir buscar amanhã. E quando, né, ia buscar, né, a nossa hóspede, a criança que tinha ficado conosco, a gente via a insatisfação e o julgamento, né, tipo, achando um absurdo. Então, são perspectivas, né, a gente respeita tudo, mas aí eu me lembro da Carola falando, Juliana, tem o tabu da maternidade. Mas o Ninho, a gente inaugurou em julho de 2022. Foi proposital o período da nossa inauguração, porque coincidiu com as férias escolares. Então, o nosso primeiro produto foi a colônia de férias, em 2022, em julho de 2022. E a gente inaugurou com casa cheia, porque a gente atendeu uma necessidade das famílias, que era... porque, assim, não é todo mundo que consegue conciliar as férias do trabalho com as férias escolares dos filhos. E muitas escolas param no meio do ano. E aí, a gente abriu nesse período, então, assim, foi casa cheia. Era muito engraçado, porque os pais iam chegando... E a gente, não, ok, vamos fazer aqui o cadastro. E aí a gente foi atendendo. E aí chegou um momento que já não tinha, por exemplo, mais vaga para a salinha de
de 4 anos. Vamos supor, a salinha de 4 anos estava cheia e o pai chegava com uma criança de 4 anos. Isso aconteceu, é verdade. Aí, eu quero fechar o pacote de colônia para o meu filho. Ele, infelizmente, para a idade dele, a gente já tá com a turminha cheia. Aí o pai falava, não, tem para aqui, tem vaga para qual idade? Eu tenho vaga para o de 3. Aí o pai, não, mas ele tem 3. E a criança olhando, não, pai, eu tenho 4. Não, você tem 3 sim. Entende? Então, e aí a gente, claro, foi trabalhando para atender, e graças a Deus a gente atendeu, assim, todo mundo que nos procurou naquela inauguração. Só que você já tinha o projeto e o propósito de ser realmente além da colônia ou não? Sim, a gente, a intenção era ser essa rede de apoio, uma casa de brincar que funcionasse em um formato diferente do que a escola funciona. Então, a gente funcionava de segunda a segunda, né, 24 horas por dia, era um hotel. Entende? Com pessoas que cuidavam, dando as refeições, fazendo recreação. Inauguramos com esse serviço de colônia, mas a gente atendia crianças que ficavam conosco meio período, o dia todo, uma diária completa, o pernoite, sábado, domingo. Então, tinha muito fluxo, assim. Essa era a nossa intenção. Inauguramos como colônia, a casa estava cheia porque era colônia. Aí finalizou o período de férias escolares, aquele movimento todo inicial diminuiu. E aí a gente começou ali. Claro, a colônia de férias nos deu muita visibilidade, né? Então, os pais entenderam, confiaram naquele lugar, conheceram nossa equipe, a nossa estrutura, e depois os filhos retornaram para a escola e muitos daqueles clientes que tinham ficado conosco na colônia de férias começaram a usar os nossos serviços. Estrategicamente foi bom. Foi, com certeza. Então, só que o volume diminuiu consideravelmente, né? E aí, a gente começou a fazer muita coisa. A gente fez no começo do Ninho, a gente fazia buffet infantil, então a gente fazia festa de aniversário lá. Fazíamos eventos também aos sábados, né? Porque assim, de segunda a sexta, normalmente as crianças estão na escola. Sim. Sábado é um dia que pai e mãe, às vezes, ainda tem alguma coisa para fazer, tem, né, alguma compra no mercado. Enfim, tem alguma outra função que, se tivesse alguém para ficar com as crianças, ajudaria bastante. Então, a gente fazia os eventos e lotava sempre. A gente fez tarde do circo, dia do livro, a gente fazia muitos eventos temáticos, assim, oficinas de cupcake, enfim, a gente fazia bastante coisa e isso ajudava a gente ali, do ponto de vista financeiro, a nos dar uma sustentabilidade. E geralmente os pais que levavam as crianças para esses eventos eram aqueles que já participavam da colônia, vinham assiduamente nos eventos, ou com esses eventos também surgiram mais pais novos, mais crianças novas? As duas coisas. Muitos dos clientes que ficaram conosco em colônia de férias vinham participar dos eventos que a gente realizava aos sábados, ficava eventualmente algum dia, por exemplo, a gente sempre funcionava no feriado. Então, às vezes, tinha alguns feriados que a escola emendava e a gente estava trabalhando, então, esses pais. Então, a gente realmente foi se tornando aquela rede de apoio da semana, solucionando do final problema. de semana. Solucionando problema. Precisei estar de algum lugar para deixar o filho, sempre lembrava do Ninho de Volta. E as pessoas iam falando umas para as outras, entende? Então, essa questão da indicação, que hoje com certeza, algo muito importante para a gente, né? Muitos clientes chegam para nós por indicação, era assim também no início. Então, era muito interessante. E aí, a gente passou ali de agosto, e a nossa próxima colônia de férias seria em dezembro, né? De quando nós inauguramos. Então, passamos julho ali bem movimentado, agosto começou a declinar e a gente teve que avançar ali setembro, outubro, novembro. Sobreviver até dezembro para outra colônia de férias para a gente ter novamente um movimento. E aí, em dezembro, a gente começou a receber muitos pais que iam conhecer a nossa estrutura e a gente mostrava tudo, eles ficavam encantados, só que falavam, e a matrícula, a escola? Aí a gente tinha que explicar, não, aqui não é escola, aqui é uma casa de brincar, a gente funciona como uma rede de apoio. E as pessoas falavam, poxa, que pena, se fosse escola eu ia matricular meu filho aqui. E aquelas crianças que a gente já estava atendendo, porque aí nesses meses
depois dali da primeira colônia de férias, a gente foi tendo algumas crianças que ficavam já fixas conosco. Né? E a gente também foi começando a ver, nossa, é bacana a gente saber o quanto a gente vai faturar o próximo mês, já tendo ali uma carteira, né, de clientes. E aí, passamos a colônia de férias de dezembro, né, a nossa segunda colônia de férias, muitos pais que vinham visitar pedindo por escola, os pais das crianças que já estavam conosco pensando, ai, a hora que chegar a hora de ir para a escola mesmo, eu queria tanto que fosse aqui, porque ele já está acostumado aqui, eu já confio em vocês. E aí, o start de falar, peraí, se estão pedindo escola, vamos virar escola, né? Oferta e demanda, né? Exatamente. E aí, é um parênteses que eu faço. O empreendedor, ele precisa estar sempre muito atento à necessidade, né? À expectativa ali do cliente. Porque, às vezes, a gente desenha uma coisa que é maravilhosa, né? Para mim, era perfeita essa ideia de negócio. Mas aí, eu me deparo com uma realidade que está me pedindo outra. Então, E você tem a capacidade. Ajustar, exatamente. É fazer os ajustes necessários para entregar aquilo que estão pedindo, né? Então, de certa forma, toda a nossa estrutura ela já tinha sido pensada pelos parâmetros, né, vigentes da legislação de escola, né? Então, a metragem das salas em função da quantidade das crianças que estariam ali. A equipe era toda formada por pedagogas, né? Eu, né, já tinha pedagogia. A estrutura já era... A estrutura, os brinquedos, as atividades que a gente realizava, por mais que a gente não fosse uma escola, sempre tinha um cunho pedagógico. Entendi. Não era o brincar por brincar, tinha uma intencionalidade pedagógica por trás das atividades que a gente realizava. Então, foi uma coisa muito simples, foi um ajuste muito simples. Eu falei... E em relação aos profissionais, professores, já eram pessoas já capacitadas para isso? Sim, ou você teve que fazer as minhas líderes de grupo, que era assim que a gente chamava, né? Cada sala ali que ficava com as crianças que a gente já dividia por faixa etária, elas já tinham formação na área de pedagogia. Eu já tinha buscado nessas profissionais, porque atuar com criança, você precisa, né, ter jeito, precisa ter uma experiência. E a pedagoga é, com certeza, essa profissional. Então, a gente estava com tudo. Aí, o que eu fiz, né? Fiz um ajuste ali do ponto de vista administrativo. A gente fez a primeira alteração do nosso contrato social, incluindo no CNAE a atividade de escola, né? De educação infantil. E aí começamos o processo de curadoria do material que a gente adotaria, né, como material oficial, material didático. E aí a coisa continuou, né? Tinha alguns pais, era muito engraçado, porque aí a gente foi começando a ter as salinhas, né, já com os nossos alunos. E a gente sempre respeitou muito a quantidade de alunos por turma, por profissional, né? E aí, sempre as salas, graças a Deus, ali, que né, a gente montava, já dava a lotação máxima. Aí vinham os pais ainda da época que éramos hotel. E aí, eu preciso que fique à tarde hoje, eu preciso que fique só um dia. E a gente, né, foi explicando, né, que já não estava atendendo mais no formato antigo, que era escola. No formato antigo, eles pagavam diariamente, por diária, ou você oferecia um pacote? Como que funcionava? Sim, a gente tinha o Quick, que era o nosso serviço mais curto, que eram 2 horas. Então, por exemplo, se a mãe precisava ir ali fazer a unha, precisava ir fazer uma compra rápida no mercado, não podia levar a criança, precisava ir numa consulta rápida. Então, o Quick era o que atendia ali 2 horas. Tinha o meio período, que o tempo de permanência eram 5 horas. Tinha o Day Use, que eram 10 horas de permanência, né? 10 horas de permanência. Isso, ele podia ficar à noite no Day Use também? Não, o Day Use era durante o dia. Uhum. Aí tinha a pernoite, porque aí a pernoite o valor era diferente. E tinha diária completa. Deixava hoje. E a gente teve. É engraçado, né? Porque quando eu conto, mas tinha gente que deixava o filho lá. Tinha. A gente atendeu pessoas que precisaram viajar para ir para... Eu atendia muita mãe que ia ganhar bebê
E o pai precisava acompanhar a mãe no parto, em tudo. E aí, às vezes, não tinha familiar aqui. Então, ficava lá conosco e ali 2, 3 dias. Então, as 24 horas, né? O dia todo. Então, esses eram os pacotes. Quick, meio período, day use, a pernoite e a diária completa. Esses eram os pacotes. Fora isso, a gente tinha a colônia de férias e a gente também tinha o combo de horas. No combo de horas, a pessoa podia comprar 100, 200, de 100 até 500 horas. O tempo de vigência daquele combo era grande. E você podia configurar o uso dessas horas. Tinha um banco de horas. Então, hoje eu vou deixar 4 horas, hoje eu vou deixar 6 horas. E aí, no combo de horas, as horas ficavam mais baratas do que nos pacotes individuais. O interessante do seu negócio, Juliana, é que desde o início, ele era muito flexível. Sim. Justamente por trabalhar com a rotina dos pais, essa flexibilidade se tornou muito interessante. Porque imagina, às vezes o pai é empresário, precisa fazer uma viagem de última hora e não tem com quem deixar. Ter essa flexibilidade é muito interessante. E a partir do momento que você virou escola, como que você comunicou isso aos pais? Foi nesse período de dezembro a janeiro? Como que você pensou? Não, na verdade, eu falo que assim, a transição mesmo, ela durou 1 ano para acontecer. Entende? Porque no primeiro, ali, de quando inauguramos, né, de julho até dezembro, os pacotes eram esses, né, os contratos eram esses. Em 2023, nós já atuando como escola, mas ainda os contratos eram mensais. Então, não era um contrato anual como é o regular, né, para todas as escolas. E a gente foi comunicando isso aos poucos. Primeiro para a nossa própria comunidade ali, para os clientes que a gente atendia. Depois, os clientes que nos demandavam, a gente ia explicando da mudança, né? E aí, isso foi. Então, e não foi uma coisa que foi rápida, assim. Demorou um tempo. Agora, eu falo... Ainda o ano passado, a gente recebe muita... e aí, vai ter colônia? Eu estou precisando deixar uma semana. Ainda tem ali na memória, né, dos nossos clientes do início, ou de quem já ouviu, ainda esse formato de hotel. Mas foi um ano, eu digo 1 ano, porque aí em 23 nós ainda... Eu estava no processo de curadoria de qual seria o nosso material didático adotado. A gente fazia uso de material próprio, né? Pesquisa das próprias professoras, minha, né? Enquanto coordenadora e diretora pedagógica. E aí, em 24, é que a gente, né, passou realmente a ter um sistema de ensino oficial. E aí, isso só foi melhorando, porque hoje nós temos um sistema de ensino oficial, tanto para os campos de experiência, né, previstos dentro da BNCC, mas também temos um parceiro para educação socioemocional, um parceiro para educação financeira, um parceiro para o nosso programa bilíngue. Então, a gente foi melhorando, foi uma coisa que foi acontecendo gradualmente. Mas quando eu olho para trás, Fernando, eu sempre digo... Eu não teria começado de outra forma. Mesmo que eu quisesse ser escola, eu falo assim, se algum dia eu for vender curso de montar a escola, eu vou falar, comece como um hotel. Porque, assim, é muito difícil para você chegar para um pai e dizer, vamos assinar um contrato de 1 ano. Um contrato ali de 20, 30 mil reais de 1 ano. Quantos alunos você tem? Quanto tempo de caminhada você tem? Qual que é a sua, né? Ali, agora, começar como a gente começou, 1 semana, uma colônia de férias. Adquirir confiança. Você vai construindo, né? Você vai construindo, assim... Vai construindo o seu posicionamento, as pessoas vão entendendo quem é a empresa. Então, eu teria começado exatamente do jeito que eu comecei. Mesmo que eu inicialmente, não era o meu desejo, uma escola. Mas era o desejo de Deus, eu não tenho dúvida. E depois eu olho e falo, mas é óbvio que era escola, sempre foi, porque eu sempre eduquei, eu sempre, né, existia uma intencionalidade pedagógica. A minha formação, eu sou letróloga, então, né, professora de português, e sou pedagoga. Então, com certeza, né, e filha de professora, e as coisas foram acontecendo de uma maneira muito natural, muito sólida, né, numa velocidade que saudável. Saudável, né? Exatamente. Isso é muito legal de ver acontecer. E como escola, Juliana?
a gente sabe que por conta de ser hotel antes, tinha um Aham. problema ali da recorrência financeira que ainda Aham. não era estabelecida. E como escola, quais foram assim, os desafios que você encontrou de primeira instância? Assim? Ai, olha, Fernando, para mim, é porque, assim, eu sou uma pessoa muito positiva. Eu vejo tudo, eu sempre olho todas as coisas Com bons olhos. com um bom ângulo, assim, sabe? É, eu de verdade, para mim é tudo. Não sei se é correto falar, mas parece fácil, assim. Não que não seja desafiador. Uhum. Tudo tem o seu desafio, porque assim, atuar como escola, principalmente nessa faixa etária que a gente escolheu atuar, porque a maioria das escolas pega criança ali de 2, 3 anos em Uhum. diante, né? Nós pegamos bebês de 4 meses, né? Hoje eu tenho uma aluninha lá de 4 meses. E é uma responsabilidade muito grande. A gente atende a criança, mas a gente atende a família. Então, se tem algo desafiador em atuar como escola, é realmente conseguir atender às expectativas e necessidades dessas famílias de crianças tão pequenas, né? Porque criança tropeça em casa, criança rala o joelho em casa, às vezes está ali junto com um priminho num churrasco de final de semana, um priminho morde o outro. Essas coisas acontecem em todos, mas quando elas acontecem no ambiente escolar, se a escola não está bem preparada, com protocolos bem desenhados, né, a coisa pode tomar um Outra rumo, proporção. né, que não é legal. Então, o que eu vejo, assim, de desafiador e de necessário a gente pensar, mesmo aquelas coisas que são muito, digamos, mas isso é importante, sim, todos esses detalhes são importantes. Então, o que a gente busca sempre dentro do Ninho de Vó é desenhar todos esses processos, estabelecer todos esses protocolos, para que a gente entregue algo de qualidade, para que a gente demonstre segurança e demonstre a responsabilidade com que a gente exerce o nosso trabalho todos os dias. O desafio, então, é manter toda essa estrutura e com segurança para que realmente Sim. consiga solidificar cada vez mais essa confiança, porque é uma trajetória. Você conseguir, eu ainda não sou pai, mas posso imaginar, deixar ali, você pai de primeira viagem, um exemplo, e deixar ali aquela preciosidade. É a sua vida, é a sua vida. Eu quando faço nos treinamentos com as meninas, né, com o meu time de regentes, eu falo, gente, imaginem, se eu perguntar para um pai ou uma mãe, tem alguma coisa que valha mais do que essa vida? Não tem. O pai dá tudo que ele tem, o que ele não tem por aquela pessoa, aquele ser que ele está deixando ali sob os nossos cuidados. Então, todos os dias a gente ora muito e pede a Deus, sabe? Porque é uma responsabilidade, é um valor incalculável, imensurável. E a gente tem essa noção. Então, eu falo, Ninho, eu gosto muito da forma, dessa cultura que a gente tem dentro da empresa, desse olhar cuidadoso, acolhedor, amoroso, né? Porque tudo bem que o contrato que os pais assinam conosco, ele é de prestação de serviço educacional. Mas o que a gente oferece vai muito além disso, né? Porque a gente está diante de crianças que, sim, tem muita coisa para aprender e aprendem. Mas nessa faixa etária, a parte assistencial, a parte parental, ela faz total diferença e é, inclusive, base para que a parte educacional, pedagógica funcione. Porque uma criança só vai aprender, de fato, se ela se sentir segura, se ela se sentir amada, se ela estiver acolhida, né? E é algo que você trabalha com o futuro, né? Porque tudo que você semeia hoje na vida de uma criança, até no de um bebê hoje, Com isso certeza. reflete no futuro. Com certeza, E hoje passar essa credibilidade para os pais, eu acho que isso é muito importante, porque os filhos, você está com o filho de um pai e você tem uma responsabilidade do que você fizer com ela ali, disso ter um reflexo positivo ou negativo no futuro. Então, eu acredito que a Ninho de Vó trabalhando e escolher trabalhar nisso, eu acho que isso é muito importante. E como que foi, Juliana, na questão dos profissionais? Depois você teve que fazer uma transição, como que você
teve que lidar com isso? Nós começamos, quando o Ninho de Vó inaugurou, nós tínhamos 12 funcionários. 12 certo. funcionários. E de quando eu comecei, eu tenho regentes que estavam conosco ali desde o começo. Então, como eu falei, já eram da área da pedagogia. À medida que o Ninho foi crescendo, nós fomos fazendo novas contratações e assim, isso também é algo que muitos empreendedores dizem. Pessoas, esse é o gargalo. o gargalo, é a parte difícil, né? E aí, como eu falo, eu vejo tudo pelo lado bom. Assim, é desafiador, mas assim, a gente encontra pessoas maravilhosas. E é engraçado que esse é um feedback dos meus clientes. Eles falam assim, Juliana, mas onde que você consegue arrumar tanta gente assim que fala meio que igual você, assim, que gosta igual você, sabe? Primeiro, Deus, né? Eu sempre oro a Deus. Deus, coloca uma pessoa que esteja precisando, que a gente possa, né, também contribuir. Com o mesmo propósito. Com o mesmo propósito. Então, essas pessoas... E uma coisa que funciona também muito... As minhas próprias, né, funcionárias ali, o meu próprio time me ajuda a fazer. Eu conheço uma pessoa que tem um perfil, que tem formação e que pode ser que sirva pra gente. Então, elas trazem e a gente vai construindo isso junto. É realmente uma sensação de família. Precisa ser. A gente, dentre os benefícios, por exemplo, nessa caminhada, né, nós não começamos assim, mas uma coisa que a gente tem muito orgulho de dizer é que os nossos funcionários todos têm plano de saúde. Né? Então, é um jeito também de cuidar dessas pessoas. E aí, eles gostam de trazer, de indicar boas pessoas que vão realmente agregar. Então, é dessa forma que a gente vai construindo o time. Muito legal, muito bacana mesmo, Juliana. Agora, tem um assunto que a gente vivencia todos os dias, é uma pauta muito atual, que é trabalhar com pessoas autistas ou que tem algum tipo de atípica, né? Então, como que você lidou desde a primeira criança que se matriculou com essa forma? Como que isso chegou até o Ninho de Vó? Eu falo de uma forma muito natural, né? Onde tem amor, as coisas, elas fluem, né? Porque o amor é esse ingrediente que torna tudo possível, né? Então, hoje a gente tem muitas crianças que são atípicas, né? E a gente leva isso de uma maneira muito natural. Então, o nosso protocolo quando uma criança vai se matricular, nós temos um protocolo, né? É necessário apresentar laudo. Se necessário, a gente vai construir um PEI, que é um plano educacional individualizado, né? Para a gente fazer adaptação no material pedagógico, enfim, naquilo que for preciso para a condução ali do dia a dia. Se houver a necessidade de uma acompanhante terapêutica, a nossa escola ela é totalmente aberta, a gente gosta muito, né? Tem escolas que oferecem uma certa resistência em receber a acompanhante terapêutica de uma criança atípica. Nós adoramos, porque a gente aprende muito, é uma troca muito rica de experiência, né? E o objetivo principal é oferecer o melhor para a criança. Então, estando com uma acompanhante terapêutica, com certeza o desempenho e a condução dos trabalhos, eles, né, melhoram muito. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas assim, nós somos uma escola totalmente acolhedora para qualquer tipo de... Exatamente. E preparada pelo que você falou. E preparada, com certeza, porque é algo, por mais que, né, o autismo aí ele seja um assunto que está muito em alta, né, e já tenha muitos estudos, mas é algo que muitas descobertas estão acontecendo, enfim. Mas a gente leva, assim, de maneira muito tranquila. E como que você sente, você como diretora, coordenadora, você olha, tem uma visão geral, assim, dos alunos, das professoras, e como você enxerga que as crianças se adaptam com essas crianças atípicas? É incrível. Eu falo assim, tem muitas coisas que estão sob o nosso controle, mas tem outras que a gente tá ali e testemunha acontecer. Hoje,
Nós realizamos reuniões periódicas, né, com as regentes, e hoje foi um momento que elas compartilharam histórias assim. E eu também vivencio, né, porque eu tô ali o tempo todo Sim. nos corredores, no pátio, de crianças, por exemplo, uma criança que está dentro do espectro autista, a questão da atenção é um desafio, né? Às vezes você a chama, ela não ouve, não vai responder ali a um comando. E o quanto as outras crianças elas estão atentas e dispostas a ajudar, a contribuir. Então, às vezes, chama ali um aluninho, vamos pegar as mochilas ou vamos pegar alguma coisa, e o aluno que está dentro do espectro autista talvez não atenda o comando, não ouça. E aí os alunos já se mobilizam, pega na mãozinha, já chama pelo nome, olha, eu vim aqui, vou te ajudar a pegar a mochila. Então, a gente testemunha essa empatia genuína, esse amor ali, essa amizade, essa interação que acontece. É fantástico. Então, existem muitas histórias como essa que acontecem o tempo todo, né? Então, a gente vê ali as crianças construindo, se ajudando. É maravilhoso, é um privilégio. Que legal, porque o fato de ser crianças criadas de forma diferente em casa, quando você junta todas elas, o trabalho que vocês fazem ali de se adaptarem com pessoas diferentes, com formas Sim. diferentes, querendo ou não, são criações diferentes. Sim. E trabalhar isso de uma maneira uniforme é muito interessante. Sim. E perceber que elas estão tendo essa empatia, como você disse, uns pelos outros, isso colabora, né, para o propósito da Ninho de Vó. Com certeza, com certeza. Transmite aquilo que a gente quer realmente. Que legal. Juliana, já partindo para o final assim, do nosso programa, eu queria que você falasse para os pais que estão ouvindo você, que talvez estão nesse desafio ou vão entrar nesse desafio de querer colocar o filho em alguma escola e talvez está com aquele aperto no coração e fala, meu Deus, como que eu faço? Será que eu vou conseguir deixar meu filho lá? Eu queria que você deixasse uma mensagem para eles de confiança, de falar assim, não, dê esse passo, porque uma hora vai chegar, uma hora ou outra. Eu normalmente faço atendimento dos pais que vão conhecer a nossa escola. E eu sempre sugiro, não conheça só a nossa escola, conheça outras escolas. Isso vai te dar segurança no momento de tomar a decisão. Não, é aquela realmente que eu quero. Nós, enquanto mães, né, mães e pais, a gente quer deixar conosco o máximo de tempo possível que os filhos possam estar. Isso é bacana, mas também tem algumas consequências. Então, uma criança que se acostuma só ficar com o pai e mãe, tem dificuldade em de interação com outras pessoas, não confia, não consegue, fica sempre tímido ali. É um desafio para ser superado. Então, eu vejo que a escola ela contribui muito, muito com isso, né? Eu atendo mães lá que falam, olha, se eu não é uma necessidade eu estar trazendo meu filho aqui, porque eu tenho estrutura de babá, eu não trabalho fora, eu tenho como ficar, mas estou buscando a escola porque vejo a necessidade dele interagir, dele criar, desenvolver essa autonomia. Relacionamento. Eu falo, a configuração familiar mudou muito, né? Nós somos filhos ou netos de famílias que tinham muitos filhos, muitos primos, que conviviam. A sociedade evoluiu e hoje os filhos, ou dois no máximo, né? Então, é na escola que a criança vai esperar a vez dela na fila, vai aprender a dividir o brinquedo, enfim, vai aprender muitas coisas num contexto controlado, seguro, né? Então, com metodologia. Então, eu vejo a escola como realmente uma parceira da família no desenvolvimento da criança. E, assim, esse momento vai chegar, porque todos nós, né, a educação, ela faz parte da vida de toda pessoa. Então, quando os pais forem buscar uma escola, saibam que aquilo também é um ato de amor. Fazer uma escolha, uma boa escolha, escolher deixar num lugar seguro, né, onde você confia. Nossa estrutura lá oferece acompanhamento online, né, por câmera, então os pais conseguem acompanhar a rotina. A gente dá também um atendimento por WhatsApp ali em tempo real.
Então, e com essa certeza de que, olha, no começo a adaptação ela é muito desafiadora, a criança chora, isso é o mais comum de acontecer. Às vezes não, mas o comum é isso. Só que depois de passar ali o período de adaptação, a gente vê o quanto aquela criança avançou do ponto de vista de autonomia, de conseguir não ficar tão dependente dos pais, de estabelecer amizade com pessoas novas, de ver um outro adulto como referência, no caso a professora, né, da turma, enfim. É muito bom você vivenciar esse crescimento da criança. São processos que precisam ser rompidos. Exatamente. Né? E assim... O pai e a mãe precisam confiar, precisa saber que vai começar assim, mas que dali a um tempo aquilo vai ser superado e isso é um marco de desenvolvimento da criança, é um avanço muito importante na caminhada, na jornada dessa criança. E você acha que tem um tempo certo ou não? Olha, varia muito, né? Nós somos diferentes. Não tem, costuma dizer, nem os dedos, né, de uma mesma mão são iguais, né? E, então, existem crianças em que a gente pensa, nossa, essa adaptação vai ser bastante desafiadora. E a criança nos surpreende. Chega lá, pega a mochila, tchau, mãe, beijo... E vai embora. Quem fica chorando é a mãe. E tem crianças que, às vezes, no dia da visita, achou super legal, mas chega o dia de começar, aí ela entende, né? Poxa, eu vou ficar... e minha mãe não vai estar aqui. E aí vem o choro, tudo, mas é aquilo. É um choro assistido, alguma coisa que a gente vai trabalhando na criança, controlado, né? Então, assim, é um processo, né? E aí a gente dá conta. E para os pais, existe um momento certo de incluir eles na escola? Que você recomenda, que é ninho de vó? Ou vai muito da rotina dos pais? A gente faz alguns eventos durante o ano, eles participam. Eu falo assim, os pais acompanham primeiro ali a rotina em tempo real através das câmeras, né, de monitoramento. Um dos nossos protocolos dentro do Ninho de Vó é também fazer com que a regente receba e também acompanhe a saída dos alunos, porque nesse momento há muita troca ali de informação, que é bem válido. Nós temos agenda digital também, então os pais recebem diariamente um relatório de como é que foi o dia do filho, mas esse contato, assim, a gente tem ali na entrada uns banquinhos, que é tipo uma praça, então as famílias se sentam ali. Então, existe muito esse convívio. Realmente, o que a gente deseja é realmente ser essa extensão da família, da casa, né? Dessas famílias que a gente atende. Então, esse contato, ele é diário, né? Com os pais. Eles se inserem dessa forma. Juliana, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que solucionou tantas dúvidas, tantas perguntas que eu pensei, nossa, se eu fosse pai hoje, eu ficaria mais seguro. Porque quando a gente entende a consciência, o propósito e todo esse cuidado, eu acho que isso traz uma credibilidade. Falando, eu posso deixar meu filho aqui, que eu tenho certeza que, mesmo que seja difícil, ele precisa romper esse processo. E quando a gente tem um parceiro disso, que tem essa visão, eu acho que isso facilita tudo isso. E por isso eu quero te agradecer pela sua participação aqui. E queria que você deixasse informação de onde está localizado o Ninho de Vó, o @ das redes sociais. Por favor, nos sigam nas redes sociais, @ Ninho de Vó. Estamos no Jardim Itália, Avenida Roma, 255. Vai ser um prazer tê-los, né, como seguidores lá do Ninho de Vó. A gente compartilha muita coisa bacana. E temos também projetos para muitas coisas legais agora para 2025, alguns quadros. Enfim, porque a gente quer contemplar não só os pais, né, as famílias que estão conosco, mas a comunidade, né, geral, como um todo. Então, vai ser um prazer tê-los lá no nosso Instagram, @ Ninho de Vó. Muitas fofurinhas a gente compartilha lá, é muito gostoso de acompanhar. Bacana, bacana. Muito obrigado, Juliana, e obrigado para você que nos acompanhou aqui até agora. Te esperamos no próximo programa. Que Deus te abençoe e até lá.